Ei, um novo método de controle financeiro? Nossa, deve ser uma coisa de homem, banqueiro, milionário, né? Não, isso é o Kakebo. Você já ouviu falar? Deixa eu te contar essa história. E ela tem mais de 120 anos, olha só. E não foi escrita por homem nenhum não, viu? Foi por uma mulher que nasceu no século XIX. E ela inventou um novo método de controle financeiro chamado Kakebo. Você já ouviu falar em Kakebo? Pois deixa eu te contar, é muito legal, muito fácil e muito gostoso ouvir essa história dela. Parabéns para essa garota. Mas deixa antes de eu me apresentar, porque eu também sou uma garota e falo de dinheiro e falo de finanças. Não precisa ser homem nem milionário para falar sobre isso. E dá para todo mundo usar. Eu ensino as crianças, através do Porquinho Gordo, a cuidar do dinheirinho delas. O meu nome é Sandra, eu já estou aqui nas redes sociais desde 2017 falando com você, aqui no canal do Porquinho Gordo. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se já, que os nossos vídeos são muito simples, fáceis e falam de dinheiro de uma forma cheia de diversão, historinha e brincadeira. Hoje eu vou contar uma história para vocês, só que é uma história verdadeira, muito bacana. A Hane Motoko nasceu no Japão no século XIX e foi a primeira mulher a ser jornalista naquele país. Ela inventou um jeito lá de fazer o controle financeiro, só que não era nada demais. Era usando um caderno dentro da casinha dela, escrito com papel e caneta mesmo na mão, chamado Kakebo. E nesse Kakebo ela usava algum jeitinho, uma sequência de coisas simples que ajudava muito a manter o controle de dinheiro dentro de casa. E isso ajudou muitas mulheres. E quem cuidava das finanças no Japão naquela época eram as mulheres, as donas de casa. Até hoje a gente vê, mesmo aqui no Brasil, não precisa ver no Japão não, e acho que no mundo todo, as donas de casa são excelentes economistas. A gente sabe economizar, a gente sabe onde comprar mais barato, como é que a gente faz para não comprar demais e jogar comida fora. A gente sabe fazer as compras de uma forma que toda a família fique satisfeita, cada um gostando de uma coisinha, mas a gente vai comprando um pouquinho de cada vez, sem gastar demais. A gente é que melhor controla o dinheiro dentro de casa. Não é assim? Lembra da sua mãe, da sua avó? Quem que controlava o dinheiro dentro da casa quando você era criança? Eu acho que era o homem que ganhava o dinheiro. No meu tempo, os meus pais, que aí já são bem velhinhos para vocês também, os homens ganhavam dinheiro. Minha mãe, minha avó eram donas de casa, elas ficavam só em casa. Mas elas que controlavam o dinheiro, sabiam fazer as compras, sabiam guardar um pouquinho. E desse jeito foi que a Hane Motoko fez, só que ela fez num papel, num caderno. Era um caderninho que usava dentro das casas e todas, o Japão todo acabou usando esse artifício, esse método, porque ele era muito simples e todo mundo podia usar, não precisa saber escrever, não precisa saber outras línguas ou coisas muito difíceis, não. Basta você ter um papel, uma caneta e você ter esse controle. E você consegue fazer aí na sua casa, quer ver? Vou te passar as etapas que elas são muito simples. Ela começava logo no início do mês, assim que recebia o pagamento ordenado, que a pessoa recebia no comecinho do mês, ela já anotava as despesas fixas. Então você também sabe quais são as suas despesas fixas, aquela que todo mês você tem que pagar, que é o aluguel, aquelas contas que vem todo mês, você tem que pagar a luz todo mês, tem que pagar a água, o gás. Você anota as suas contas fixas, aquilo que você sabe que você vai precisar pagar de qualquer forma. Escreve o nome da conta e o valor na frente. Se forem aquelas fixas como aluguel, que são sempre o mesmo valor, mais fácil ainda, você já escreve. Se for uma que varia um pouquinho, a água, a luz, põe uma média, um mais ou menos, pode pôr até a mais, melhor, que aí o que sobrar você já guarda para o mês seguinte. Mas marca na frente também qual que é o valor que você está pondo. Ótimo. Aí, na segunda etapa, você define quanto você quer poupar naquele mês. Você não começa gastando
e depois você vai poupar. Não, logo que você escreve os valores fixos daquela que você sabe que você vai ter que pagar, você já põe o quanto você quer poupar. E você escreve este valor e também já tira esse valor do aluguel, tudo você já vai tirando daquele ganho que você teve, aquele recebimento que você recebeu, você já vai marcando todos os fixos e o quanto você quer poupar. Elas trocaram, elas passaram na frente, ela passou na frente com esse método dela a poupança e não no final, quando o dinheiro já tinha ido embora, não tinha mais nada para guardar. Então, logo depois das contas fixas, ela já pôs o valor que ela queria poupar aquele mês. Na linha de baixo, a etapa seguinte era escrever as necessidades, que são os alimentos, o transporte, as coisas que você precisa pagar, a escola das crianças, o que você realmente não pode ficar sem pagar. Não dá para ficar sem alimento. Então escreve lá todos os itens que você vai gastar durante o correr do mês, e ela voltava então para escrever, conforme ia gastando, o que ela gastou. Gastei de comida hoje tanto, amanhã põe de novo o quanto ela gastou de comida, o transporte. Todos os dias ela ia lá e preenchia o quanto que ela estava gastando naqueles itens de primeiras necessidades. Depois ela punha uma linha de baixo, os desejos, que eram lazer, entretenimento. Isso também faz parte do orçamento, isso também faz parte do método dela. Ela também colocava quanto que você vai gastar com isso e punha lá aqueles gastos. Ela sabia, aqui ela fixava um limite para que não extrapolasse, porque não dá para a gente gastar em lazer mais do que realmente fixa ali no seu orçamento. E depois ela punha cultura, extras, alguma coisa a mais, alguma coisa que ela não estava prevendo, que não está nas outras categorias. Então ela de repente gastava na hora, então ela escrevia o nome do item e o valor também. Quando chegava no final do mês, ela fazia uma revisão de tudo que foi gasto, de todas essas anotações que estavam no caderninho delas. Todas as donas de casa japonesa começaram a usar esse método. E elas olhavam todas as anotações dela e conseguiam enxergar os seus hábitos de consumo. Isso é o mais importante, porque aí a gente consegue ver onde que está indo o nosso dinheiro, quais são os hábitos que a gente realmente está usando no nosso consumo, o nosso dinheiro está indo para onde, com o que a gente gasta. Aí a gente consegue enxergar, quando a gente olha no final, como ficou aquele livrinho, aquele nosso kakebo. E aí ela consegue saber aonde que ela pode melhorar. Olha só que interessante, para a gente poder se conhecer, onde que a gente pode melhorar e economizar um pouquinho mais. Normalmente ela sempre dava essa ideia para você economizar naquilo que não é tão satisfatório assim para você, que você não é primeira necessidade, não é obrigatórios, né, os gastos fixos, mas que você acaba gastando e nem é tão bom assim, sabe? É aquele lanche que nem é tão gostoso, mas você acaba fazendo só por uma questão de praticidade, ou aquela academia que você está gastando, mas você não está indo, não é alguma coisa que está te dando uma felicidade. Mas no sorvete que você compra toda semana para as crianças, isso te dá felicidade, elas consomem felizes, você fica feliz de estar comprando. Então nesse você não economiza, você vai economizar no que não te deixa tão feliz. Olha que interessante, aí você usa o seu dinheiro extra, né, o lazer ou alguma coisa extra, só para aquilo que realmente te traz felicidade. Na hora que você consegue enxergar isso, olhando no final do mês tudo que você gastou, você consegue detectar o que é legal, o que me faz feliz e o que não, nem mais ou menos, mas esse eu posso tirar. Olha só que bacana. Esse é o gastar bem. Kakebo virou uma ideia de gastar bem. Olha só que bacana. Vira e mexe a gente tem o dia do consumidor, o dia de ofertas máximas de não sei o que, Friday,
em novembro, a Black Friday, sempre, não é só novembro, todo mês os vendedores tentam, o comércio tenta trazer para a gente o máximo de ofertas possíveis, porque, claro, ele quer o nosso dinheiro, ele quer que a gente gaste dinheiro com eles, mas a gente não quer, a gente realmente quer gastar no que realmente faz feliz, no que precisa. Então, quando tiver essas ofertas, olhe com olhos de quem vai ter um sonho maior a realizar. Veja bem se você está precisando daquilo. Puxa, mas você sempre olhou essas blusinhas, sempre gostou de ter essas blusas, e olha o preço que elas vieram. Mas aí, se você sacar que você tem um monte dessas blusinhas guardadas na gaveta, que você realmente não precisa de mais uma, você tem suficiente, só porque ela está tão baratinha, ou aquela outra coisa que veio uma super oferta, mas você sabe que você não precisa daquilo. Não é só porque está em oferta, é o gastar bem. Você tem que enxergar as melhores escolhas para você. Aí sim você vai estar gastando bem, caquebo, fazendo o seu dinheiro valer bem, porque as suas escolhas são pensadas. Você sabe para onde está indo seu dinheiro, você está escolhendo para onde gastar o seu dinheiro. E isso sim vale a pena. O caquebo, na verdade, é uma ferramenta de autorreflexão, de autoconhecimento, para que a gente saiba o que a gente sente, onde vale a pena para a gente. Será que é ficar nas dívidas e ficar sem dormir, super preocupada? Ou é ter paz e um pouco menos de pizza no final da semana? A gente se conhecendo, a gente gasta melhor o nosso dinheiro. Com o caquebo você consegue se conhecer melhor. Um caderno da sua casa, nas suas mãos, você fazendo as anotações. Não precisa de ninguém externo te mostrando onde você deve gastar o seu dinheiro. Você mesmo faz isso. Vale muito a pena para você. Gaste bem, gaste no que vale a pena para você. Obrigada por ficar comigo. Se gostou desse vídeo, curte, dá um coraçãozinho e manda esse vídeo para algum gastador ou gastadora que você conhece, para as pessoas refletirem melhor e se autoconhecerem. Vale muito a pena. Beijo grande da Sandra, oink oink do porquinho gordo, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.